Projeto Homens 365, um projeto que nasceu no coração de Deus e foi feito o download aí para o coração do Juju, né? O papai mandou esse download aí e tem nos abençoado até aqui. Meu nome é Rômulo Salles. Sou casado com a Isabel, a Bebelzinha, que é Bebelzona, na realidade, que é mais alta do que eu. Tenho duas filhas maravilhosas, a Yasmin, a Yaya e a Lelê, que são bênçãos de Deus na minha vida. A Lelê é uma filha que sempre me instrui e me corrige. É uma filha que Deus mandou para alinhar os meus caminhos. É impressionante, né? Filhos são bênçãos, mas também são instrução. Juvencio, hoje você tem de 20 a 25 minutos, tá certo? Para levar a palavra. Não ultrapasse o tempo, não desligue seu microfone. Eu espero que Deus te use poderosamente nesse dia de sábado, né? O 7º dia, hoje foi o dia que Deus descansou, né? O 7º dia, sábado, é o dia que na tradição judaica se descansa, não se faz nada a não ser cultuar as coisas do Senhor. E que hoje seja um dia para que nós possamos cultuar as coisas do Senhor, invocar a presença dele para dentro das nossas vidas e para dentro da nossa família. Então, queria orar por você, te entregar a palavra e que Deus possa te usar poderosamente. E todos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Esse projeto tem edificado a vida de homens. Após os 20 a 25 minutos, nós teremos um tempo abençoado, que é o tempo da resenha. Esse tempo da resenha, por incrível que pareça, parece mais o tempo do testemunho, parece mais o tempo do confessar, o tempo do se arrepender, o tempo do corrigir, o tempo de entregar tudo na cruz e sermos purificados. Tem sido um tempo abençoado. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano, da igreja CN Eusébio, mas nós não temos denominação religiosa. A última pesquisa que foi feita, nós tínhamos 62 igrejas diferentes aqui participando. Bênção do Senhor. E você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te chamou. Você está aqui para escutar uma palavra direcionada para você. Abra o seu coração, prepare a sua mente e receba o que o Papai do Céu quer te entregar. Pai, nós estamos aqui, Pai, diante de homens, testemunhas físicas e testemunhas espirituais, para que o Senhor possa usar poderosamente o teu filho amado Juvencio. Usa-o, Pai, como o Senhor tem usado até aqui, desprovido de vaidade, desprovido de qualquer soberba, desprovido de qualquer orgulho, que foi algo que o Senhor já curou em sua vida, para que ele possa ser usado e que na sua boca o Senhor coloque uma brasa, um tenaz, para que a palavra dele seja lançada e alcance terreno fértil nos nossos corações. Usa ele como teu servo, usa ele como teu mestre, usa ele como teu mentor, para que possa nos apontar a direção e o caminho através da sua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, Rômulo, pelo carinho, meu irmão. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sara, filha da promessa, pai da Sofia, filha do milagre. É um prazer estar aqui ministrando a palavra para vocês, dessas primícias da manhã. Eu gosto de desafios, então, como estava lá o dia de hoje, Números 2, e o capítulo nos deixa pouco espaço para meditar, porque ele cita mais contagens quantitativos das tribos, mas o Senhor é bom e o Senhor nos deu uma direção para ministrar o coração de vocês. Então, a base é o Números 2, mas antes eu preciso trazer uma reflexão, um entendimento nos versos 1, capítulo 1 e 28 de Gênesis, que diz dominar, que diz para o homem dominar, e o capítulo 4, 7, que diz, de Tiago, que diz para o homem sujeitar. Né? Em Gênesis há uma direção de Deus que diz, homem domina. Em Tiago há uma direção de Deus que diz que o homem sujeita. Há uma linha
muito tênue entre obedecer à ordem de Deus de dominar e de sujeitar. Porque quando Deus dá a direção para o homem dominar, ele pode entender que o domínio dele está apenas na força do braço dele. Então, ele busca o domínio sobre a ótica do entendimento dele, da visão dele, do jeito dele pensar, da força dele. Mas em Tiago, ele dá uma freada no homem, ele diz: ei, homem, sujeita-se a Deus. Sujeitas a Deus. Então, aí tem uma discrepância muito grande quando você, homem, quer ir para o fronte, quer ir para a busca, quer ir para a caça, quer trazer a provisão para a tua casa, apenas com o teu intelecto e com a força do teu braço, sem sujeitar a Deus. Aí a gente entra no grande problema. E isso é tão comum quando a gente passa a conhecer o movimento Legendários, porque a gente sobe a montanha servindo e a gente vê situações dentro do top, alguns setores do top que fica dando comando, fica dando direção, e os homens não suportam se sujeitar. Eles não suportam ouvir a voz de outro homem dando direção para eles. É o orgulho, é a soberba, a arrogância, o ego, a vaidade, batendo na porta desses homens. E o contrário, lá em Tiago, Deus diz: ei, sujeita, sujeita. Né? Eu vou ler o verso para você. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Você tem um domínio, meu irmão, sobre a terra, sobre as aves do céu, sobre os peixes. Mas, cara, enquanto estiver indo só na força do teu braço e não tiver tendo a humildade de escutar outros homens, Deus vai falar para ti assim, ó, em Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, ponto e vírgula, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A condição para que Satanás, você resista ao diabo, é, primeiro, você se sujeitar a Deus. Essa introdução ela vai fazer muito sentido, porque o capítulo 2 de Números vai mostrar exatamente o que o povo de Israel fez para ter essa ordenança de domínio, porque existia uma terra prometida, mas sujeitar a voz do Criador, a voz do Eterno. Então, assim, se eu pudesse dar nome a essa mensagem, eu diria para você que ordem, identidade e direção no acampamento de Deus. Direção no acampamento de Deus, tu pode traduzir direção para a tua casa, direção para a tua centralidade, onde você mora, onde você bota o centro dos teus pés. No capítulo de Números, a gente vê só um censo, Deus fazendo um censo daquele povo que saiu do Egito, estava ali no deserto. Né? No capítulo 2, Deus já começa a estruturar homens para ir para uma batalha, para ir para uma guerra. Mas ele não é apenas um capítulo sobre a organização militar, defesa, ataque e conquista. Não. Ele é uma revelação espiritual, como Deus organiza pessoas antes de fazê-las avançar. Pega já essa chave aí. O capítulo 2 de Números é uma revelação espiritual sobre como Deus organiza pessoas antes de fazê-las avançar. Então, existe um reino espiritual te direcionando antes do teu avanço. Você tem que aprender a ouvir, a discernir a voz de Deus. Porque antes da conquista vem uma ordem.
Antes da batalha, vem um posicionamento. Antes da promessa, vem a identidade. Vem a identidade. Nada em Israel, meu irmão, nada que Deus falou para aquele povo, nada que Deus falou para eles e que fala para a gente hoje, nada na tua vida é aleatório. Nada lá em Israel é aleatório. Nada na tua vida é aleatório. Deixa eu te trazer luz aqui em Números 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, junto à sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Tinham as imagens lá de cada tribo, tinha as suas próprias imagens nessas bandeiras. Ao redor da frente, para a tenda da congregação, se acamparão. Eles se acamparão na frente da tenda da congregação, onde a arca do Senhor ficava. Aí Deus começa a dar uma instrução para eles. Os que acamparem ao lado oriental para o nascente serão os estandartes das bandeiras do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Então Deus, ele, além de dizer aonde cada tribo levantasse um estandarte, cada tribo se posicionasse voltado para a tenda da consagração, né? Ele levanta seus líderes. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Isassar. E Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Assar. Então, aqui eu li números de 1 a 5 e passo agora para 17, versículo 17. Então, partirá a tenda da congregação, então eles irão partir junto com a tenda da consagração, com o arraial dos levitas, no meio do arraial. Então a tenda ela ficaria bem no meio, todas as tribos em volta, posicionadas conforme o Senhor determinou. Como se acamparão, assim marcharão. Eles se acampam, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. E o verso 34, assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Então, é dessa palavra que vocês vão escutar essa ministração de hoje. Nada em Israel era aleatório. Todas essas ordens, todos esses comandos, eles têm um porquê. Cada tribo tinha lugar definido. Deus posicionou. Se você pegar o de Israel, você vai ver, uma vai para o sul, outra vai para o norte. Judá fica perto das ribeiras de um determinado local. Deus mapeou, colocando as pessoas, cada tribo em cada lugar. Meu irmão, você tem um lugar definido. Você não é um aleatório. Existe um lugar definido para você. Cada um tinha uma função clara. Você tem uma função clara na sua vida. Existe um direcionamento de Deus te determinando uma função para a tua vida. Você tem um propósito amarrado como uma digital tua que só você tem, como a tua íris que só você tem. Todos obedeciam a uma direção central. É o teu desafio, obedecer teus líderes. Todos nós somos liderados por alguém. E todos nós somos liderados pela lei do Eterno. Todos nós recai sobre nós o princípio da autoridade. Nós temos que aprender a nos sujeitar a autoridades. Todas as tribos, Deus instituiu um líder. Cada tribo tinha homens escolhidos por Deus para liderar.
Você tem que aprender a estar sujeito à hierarquia e à autoridade se quiser garantir a tua promessa. Existe uma terra prometida para você conquistar, mas tem algo que você precisa aprender. Você precisa aprender a se sujeitar a Deus para que aprenda a se sujeitar a homens. Você não pode romper sobre o princípio de autoridade. O princípio de autoridade quebrado lá na minha infância foi um grande motivo de se estabelecer sobre mim o orgulho. Um dia eu conto esse testemunho mais detalhado para vocês. Então, eu entendo muito claramente o que é que acontece quando um princípio de autoridade é quebrada. E atendo muitos homens já na fase adulta. Quando você ainda na fase de infância e adolescência não teve uma referência de pai, não teve uma referência de autoridade e as consequências que isso traz para a tua vida. Então, assim, Deus não permitiu que nada fosse aleatório. Ele deu comando e ordens precisas para o povo de Israel. E hoje ele te dá os mesmos comandos e as mesmas ordens específicas. Você tem um lugar definido. Você tem uma função clara. Você tem que aprender a obedecer a sua liderança. Homens organizados vivem. Homens desorganizados vivem de formas vulneráveis. Homens alinhados vivem fortes. Homens que protegem as costas uns dos outros vivem mais fortes. Precisamos ter pessoas ao nosso lado que guardem a nossa retaguarda. Você precisa ter um amigo que você possa estar dando confissão para ele e ele te trazendo confissão da vida dele para você. Essa unidade vai fortalecê-los. Homens sem direção esquecem, enfraquecem suas famílias. Porque a mulher, ela é submissa a uma direção. Ela não é submissa ao homem, ao juvéncio. Não, ela é submissa à direção que você dá para sua casa e para sua família. Homens sem direção enfraquecem a sua casa, enfraquece a sua família. Deus não unge a confusão, a desordem, a desobediência. Então, quando Deus dá o comando para aquele povo, o povo cumpre todo aquele comando, Deus vai unge aquele povo para conquistar uma promessa. Esse posicionamento, meu irmão, que você precisa começar a discernir e a exercer e a se sujeitar à voz e à ordem de Deus. Ele abençoa o que está alinhado em sua lei moral. Abençoa homens que estão dispostos a ouvir e seguir sua direção e sua instrução. Se você não consegue se sujeitar a Deus, meu irmão, não consegue ouvir, não consegue seguir a sua instrução, meu amigo, a prosperidade e a terra prometida, você não vai conseguir chegar. Você vai viver de conquistas e perdas, conquistas e perdas, conquistas e perdas frequentes. Esse verso nos revela também que existe identidade. Eles levantavam a bandeira, levantavam o estandarte diante da sua tribo. Cada tribo tinha uma bandeira. A imagem da sua família estava lá pregada nele. A bandeira não era simplesmente um símbolo que as tribos de Israel carregavam. Era propósito visível, carregava um propósito, um significado para a existência e estilo de vida. Judá, a bandeira de Judá representava louvor que gera um governo. A bandeira de Issacar, provisão, homens de expansão, abertura para o mundo. E assim por diante. Tarefa de casa, estudar o significado de todas as tribos aí que você vai ver no livro de Romanos, no livro de Números 2, né? Fica aí, tem várias tribos e você depois entra aí no Google e pesquisa o significado de cada tribo.
né? Então, assim, o homem com identidade corrompida, ele se perde de Deus. A bandeira, ela traz a identidade da tua tribo. A bandeira traz a identidade de quem você é. Jeová Nissim é a nossa identidade. Ele é a nossa bandeira. Nós fomos feitos imagem e semelhança desse Deus vivo. Nós carregamos um estandarte, meu irmão. Aonde nós chegarmos com a planta dos nossos pés, nós ficamos a bandeira do eterno. Nós temos essa identidade, nós não podemos deixar que essa identidade seja corrompida. Meu Deus, 6:21, vou correr. Quando o homem não sabe quem é, quando a sua identidade está corrompida, ele se perde pelo caminho. Quando o homem sabe quem ele é em Deus, ele se posiciona, finca sua bandeira e determina a área a ser conquistada. Quando os israelitas sabiam quem eles eram, Deus instruiu para que eles se posicionassem em cada lugar do arraial. E Deus estava colocando eles em posição de segurança e de avanço. Homem sem identidade segue qualquer vento de doutrina. Meu irmão, você precisa ter uma identidade. Você tem uma identidade que foi forjada no Eterno, forjada por Ele. Ele lhe fez imagem e semelhança dele. Não abra mão dessa verdade. Você tem essa identidade. Você pode declarar, meu irmão, eu sou filho de Deus. Essa é uma assinatura que o Eu Satanás sou não filho de pode Deus. roubar de você. Liga aí o microfone e declara, meu irmão, eu Eu sou sou filho filho de de Deus. Deus. Eu sou Eu filho sou de filho de Deus. Deus. Eu Eu sou sou filho de filho de Deus. Deus. Filho de Eu Deus. sou filho de Eu sou Deus. filho Eu de sou Deus. filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. 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 O homem sem identidade, ele segue qualquer vento de doutrina. Homem com identidade sustenta outros homens. Porque eu sei quem eu sou, eu posso te ajudar, meu irmão. Se eu sei que eu sou imagem e semelhança do Eterno, eu tenho algo para te ajudar. É impossível eu não ter algo para te ajudar com essa identidade. Essa identidade, meu irmão, ela foi esculpida pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Olha o valor que você tem. Esculpida pelas mãos do Criador, ainda no ventre das nossas mães. E pintadas pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, pelo Filho primogênito do Deus Altíssimo. Cara, você tem muito valor. Um dia eu entendi que eu tinha esse valor e eu comecei a me posicionar exatamente como Deus me vê e não como mais um coitadinho que o mundo e o vento sopram, batendo nas costas e levando para qualquer sorte de doutrina. Mas antes de você prosperar, você precisa viver essa identidade. Antes de tudo você poder, você precisa ter, você precisa carregar essa identidade de quem você é em Cristo Jesus. Os israelitas, eles tinham identidade, eles carregavam uma bandeira e ficavam no arraial para saber quem eles eram. E cada uma tribo com seus significados. Assim como eu e como você, que tem uma íris definida, você tem uma identidade. E você não pode abrir mão dessa identidade. Você é a tribo que Deus escolheu para estar levantando a bandeira dele nos 4 cantos desse mundo, nos 4 cantos desse planeta. Mas tem algo muito interessante nessa mensagem de Números, que está aqui escrita no verso 2 e no verso 17. Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias de da casa de seus pais. Não, tá aí.
ao redor de frente, para a tenda da congregação se acamparão. Então, eles tinham assim uma posição que a tenda da congregação ficaria no centro. No centro. No verso 16, ele ratifica isso muito forte. Então, partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Os levitas ficavam tomando conta da tenda da congregação. Então, eles partiriam dali, todas as tribos, com a tenda da congregação no meio, no centro. O que é que a palavra nos revela, meu irmão? O tabernáculo no centro de tudo. Deus no centro de tudo. Deus no centro das tuas decisões. Deus no centro de onde tu colocar teus pés. Deus no centro de onde tu fincar a tua bandeira. No centro do acampamento estava a presença de Deus. É no centro da presença que nós temos que nos posicionar. Nos colocar na posição onde Deus seja o centro das nossas vidas. Não era estratégia no centro, liderança no centro, a guerra no centro, era Deus no centro. Era Deus no centro. Tudo girava em torno da presença. A presença de Deus, de todas aquelas tribos, Deus estava no centro. Deus deve ser o centro das nossas vidas. Deus direcionou aqueles homens a se posicionarem em umas posições que a presença dele era o centro. Tudo girava em torno da presença. Meu irmão, quando Deus está no centro da minha vida e da tua vida, a família, quando Deus sai, primeiro, quando Deus sai do centro da tua vida, a família desmorona. Talvez você tenha alguma experiência aqui para contar. Quando eu me afastei de Deus, a minha família desmoronou. O teu caráter enfraquece. As mentiras surgem, a pornografia aumenta, o jeitinho acontece, a missão perde o sentido. Você fica, a palavra nos reporta em Salmos 37, que nós somos jogados como uma folha seca ao vento, sem missão de vida. O propósito está corrompido. Você é motivado a conquistar por propósitos corrompidos. O homem vive de picos e vales, ganhos e perdas, picos e vales. Homens fortes organizam a vida em torno de Deus. Deus é o centro da tua vida. Homens fortes aceitam a direção de Deus. Deus te dá uma ordem de comando, te dá uma instrução e você simplesmente segue sem questionar. Os israelitas, a Bíblia fala que foram mais de 600 mil homens divididos nas suas tribos, organizados. Você imagina se cada um tivesse uma opinião. Simplesmente Deus dividiu as tribos, deu a ordem para os seus líderes e eles cumpriram a missão. Não vês por que tu afirma que eles cumpriram a missão? Porque está escrito no verso 34. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. E vou correr aqui para finalizar. Homens fortes têm Deus no centro das suas decisões. Meu irmão, eu espero que essa palavra te encoraje a ser um homem forte, para colocar Deus no centro das suas decisões e não você no centro das suas decisões. Lembra a linha tênue? Sujeitai a Deus. E não ache que o domínio da conquista está na força dos teus braços.
no verso 17, ele diz que eles marchavam como se acamparam. Eles já dormiam, acordavam, já pronto para enfrentar os inimigos que poderiam surgir à sua frente. A ordem do descanso era a mesma ordem para começar a caminhada. A caminhada do amanhã, a caminhada do amanhã se inicia com o passo do dia anterior. Ei, meu irmão, se acorda para os teus passos hoje, dando sequência às últimas caminhadas do amanhã. Não procrastina o que tu não terminou. O ciclo não terminou. Não deixa ciclo abertos. Existe uma promessa de conquista. E tu só vai parar quando essa conquista acontecer. A tua primeira caminhada de hoje vai ser o início do fim da tua última caminhada, teu passo de ontem. Não para de caminhar para a tua conquista. Não para. Fecha o ciclo. Só para quando tu estiver na tua terra prometida, meu irmão. Não abre mão. Não abre mão. Quem não sabe se organizar parado, não se sustenta em movimento. Você precisa parar de estar organizado já para seguir do dia seguinte. Se você é desorganizado no secreto, meu irmão, cairá no público. Se você é desorganizado no secreto, cairá no público. Se você é fiel no ordinário, vencerá no extraordinário. Deus está formando um exército para conquistar uma terra prometida. Números 2 mostra que Deus disciplina seu povo até ordem e decência, fortalece sua identidade no caminho, estabelece posicionamento estratégico na jornada, não chama bagunça, não tolera improviso eterno, não constrói destinos sem disciplina. Antes de Canaã, Deus construiu caráter. Antes da tua conquista, Deus mudou o teu caráter. Antes da bênção, Ele quer alinhar teu caráter com o coração dele. Antes da vitória, Ele formou homens alinhados, disciplinados, a manter Deus no centro de suas vidas. E aqui eu encerro, meu irmão, te convocando a conquistar a tua Canaã. Mas deixa Deus primeiro mudar o teu caráter, porque ele quer te colocar na terra que manda leite e mel. Se prepara para a bênção, quando o teu caráter for forjado e alinhado com a lei moral dele. A tua vitória está sujeita a esse alinhamento com a lei moral de Deus. E eu quero orar por ti agora, diante dessas verdades que nos foi revelada através do capítulo de Números 2. Pai, no nome de Jesus, que a nossa vida seja centrada em ti, Deus. Que nós possamos ouvir a tua ordem. Vida de ti, Senhor. Coloca nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo para a tomada de decisões ousadas. Que nós não venhamos a questionar ordens, Pai, nas nossas vidas. Homens aqui que foram feridos pelos seus pais, que não se sujeitam a autoridades, que eles passem a ser homens sujeitos a ouvir outros homens, afiado como ferro afia ferro, afiados por outros homens. Que ele tenha posições, Senhor, já definidas estrategicamente por ti, do alto, se posicionando já no dia seguinte para começar a conquista novamente ao acordar do outro dia. Que cada homem aqui, Senhor, aprenda a fechar ciclos, não deixe ciclos abertos, mas que ciclos fechados até a conquista daquilo que o Senhor colocou no propósito do coração de cada homem aqui, Deus. Deus nos ensina a ser disciplinados em ti, nos ensina a carregar a tua bandeira, nos
fortalece a tua identidade em ti, revela o teu amor, revela o sangue de Cristo naquela cruz sobre a vida de cada homem aqui dessa sala hoje, no nome de Jesus. Amém. E se fez sentido para você, meu irmão, diz um amém. 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 Glória, glória, glória. Amém. 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 Em nome de Amém. Amém. Amém, amém. Que palavra abençoada, hein? Tirou leite de pedra, hein? Tirou leite Amém. de pedra. E o mais interessante é que ele foi para o início de tudo, né? O Juventus buscava o início de tudo, a concepção do homem, a construção da terra. E o mais interessante é que lá no livro de Gênesis, antes dele determinar que o homem vai dominar sobre todas as coisas na terra, ele diz que o homem vai ser imagem e semelhança de Deus, né? Homem será imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus não nos garante ser igual a Deus. Nos garante ser e ter características de Deus. Aqui na minha frente eu tenho um objeto que é a imagem e semelhança de uma chave. Porém, não é igual a uma chave. Porém, essa imagem e semelhança de uma chave não abre nenhum cadeado, não abre nenhuma porta. Ela precisa ser modificada, adaptada, até ter a capacidade de abrir uma porta. E as virtudes e as características de Deus, acerca da nossa semelhança à imagem, não nos garante acessar nada. Apenas nos dá atributos necessários para conquistar. E aí o Juventus falando, ele diz assim, ó, eu tenho meu lugar definido. Cada um tem uma função clara na vida. Ou seja, eu sou imagem e semelhança de Deus. Domino sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar, sobre os animais da terra. Mas eu tenho uma função definida na vida. Eu tenho um propósito estabelecido por Deus. É como se eu tivesse a garagem certa para estacionar o meu carro. Porém, me veio muito profundo uma conversa que eu tive há pouco tempo com a minha esposa sobre propósito. E a gente conversando, nós dizíamos assim, meu amor, quantos propósitos há no cemitério? Quantos propósitos hoje em dia estão em casas de recuperação? Quantos propósitos hoje em dia estão deitados numa cama embaixo de um corpo gordo, obeso, que não consegue sair daquela situação? Quantos propósitos hoje nós temos na Cracolândia? E quantos propósitos hoje não estão vivendo? Não estão sendo vividos, porque o homem não decidiu. Ele é imagem e semelhança, mas ele não decidiu viver os propósitos de Deus. A jornada até o propósito, se você parar para pensar, tem a ver com colocar Deus no centro da nossa vida, estabelecer ao nosso redor as 12 características da tribo de Judá. Cada filho que teve um nome, e cada nome tem um significado. Eu estava vendo na internet aqui, cada filho que ela deu à luz, ela colocou um nome. Cada filho de Lia, ela botou um nome. E cada filho, ela colocou, tinha um significado. Exemplo, Rubem, Deus viu. Simeão, Deus ouviu. Levi, ligaria. Judá, louvar. Você vai ver que cada tribo, cada nome tem um significado específico, uma função. Então, se Israel vive em mim, cada tribo tem uma função que vive em mim. Então, é muito a palavra que o Juvencio trouxe nos alinha perfeitamente com aquilo que nós queremos para a nossa vida. E glória a Deus por onde você começou, Juju, e principalmente por ter nos mostrado a importância de estabelecer bandeiras em territórios. Quando eu fico a bandeira no território, eu estabeleço que ali está dominado por mim. E se eu fico essa bandeira em Deus, ali está dominado por Deus. Quais são as áreas que ainda não estão dominadas por Deus que eu preciso hoje fincar uma bandeira? Quais são? Quando nós estamos dentro de um consulado, ali dentro tem uma bandeira do país, aquele território, mesmo não estando dentro da própria geografia do país, continua sendo território do país, porque ali está ficado uma bandeira.
ali está ficada uma bandeira. Uau, impressionante, impressionante, impressionante. Que palavra abençoada, Juju, para restabelecer, realinhar, reafirmar a identidade que nós temos em Cristo, né? Primeiro ele manda nós dominarmos, e lá em Tiago ele manda nós nos sujeitarmos. Do início ao fim. Do início ao fim. Eu domino e me sujeito. Eu domino e me sujeito. Eu domino e me sujeito. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus pela palavra. E outra parte aqui que foi muito forte é que nós não podemos deixar que a nossa identidade seja corrompida. Homem sabe quem é Deus. Quando o homem sabe quem ele é em Deus, Deus vai lá e posiciona ele. Posiciona ele. Impressionante, impressionante. Vamos abrir agora para quem quer falar. Vamos ver se tem alguém aqui querendo falar. Tem o Hamilton Sobreira. Hamilton, pode fazer uso da palavra. Muito obrigado. Bom dia, Rômulo, meu amigo. Bom dia, Juvencio. Primeiro, agradecer a palavra. Se eu tivesse que falar sobre esse capítulo, acho que não saía 2 segundos de fala, sabe, meu amigo? Então, esse elo que você fez abriu muita coisa para mim, né? Que eu estou começando agora, enfim, a fazer oração, entregando meu dia e a Deus. É muito difícil, pelo menos agora, nesse momento, saber quando é que o pensamento é meu, é orientado, não é? Eu tenho que fazer isso, ou é orientado por Deus, é a voz do Espírito Santo. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Né? É muito difícil, tipo, essa escolha que eu estou fazendo agora é ou escolha egoísta ou escolha de Deus. Então, né, esse passo é bem complicado, porque assim, tudo eu estou entregado nas mãos de Deus, porque meu amigo pensa no cara para escolher errado, que sou eu. É impressionante como eu escolho errado. Então eu já nem escuto mais minha voz. Tento não escutar, viu, Juvencio? Porque, rapaz, é incrível, né? Parece coisa de brincadeira. Então, assim, eu tenho colocado nas mãos de Deus e me parece que, às vezes, quando a coisa vai errada na mão de Deus, na verdade, é o caminho dele, que é como a gente conversou, né, Juvencio? É meio louco. E vai aprumando as coisas. Obrigado. Hamilton, hoje tu é casado, Hamilton? Não, eu tô divorciado há uns 13 anos da minha primeira esposa e há pouco tempo eu fiquei solteiro de novo, mas eu estava junto, né? Eu estava com uma namorada. Hoje eu estou solteiro. Entendi. Deus escolhe Só nós... uma palavra, Rômulo. Eu tenho um filho de 14 anos que foi comigo para o culto pela primeira vez domingo passado. Glória a Deus. Coisa linda. Coisa linda. A palavra de Deus traz a esposa, né, como ajudadora idônea. A esposa é uma ótima antena e conselheira na vida de um homem, Milton. O homem não foi feito para caminhar sozinho. Não que você vai escolher uma mulher a toque de caixa, mas todo homem precisa de uma companheira. Ela é uma antena, ela é uma discernidora, ela é uma auxiliadora, é uma ajudadora e, às vezes, é uma opositora. Mas tudo com o fim de idoneidade, de nos levar aonde Deus quer nos levar. E às vezes dá raiva porque a gente fica assim, meu Deus, mas eu quero fazer isso. A esposa, não sinto paz. E aí você tem que dar um passo atrás. Passo atrás. Eu falo isso não para forçar você a se casar, mas porque Deus nos coloca a mulher como essa auxiliadora idônea. Muitas vezes, quando eu escuto a voz que eu tenho dúvida que é do Espírito Santo, eu levo ao discernimento da minha esposa e oro com ela. Amor, vamos orar juntos aqui. Um negócio aqui que está... Entendeu, amor? Então, essa sua dúvida ela é reinante no meio de nós. Quando é que é a voz de Deus? Quando é que é a voz do homem? E quando é que é a voz de Satanás, né? A gente tem que ter esse discernimento. Vai, Juju, fala, que eu sei que tu quer falar. Lança tua pérola aí, que eu sei que tu tá doido para lançar. O Paulo levantou a mão aí, o Paulo Gil levantou a mão. Hamilton, a resposta é a palavra.
mergulha na palavra, lê a palavra, medita na palavra. Você vai começar a ter discernimento da palavra revelada e as decisões que você vai tomar na sua vida, Deus vai te mostrar claramente, né? Mas é um Deus invisível, eu não vejo. É estranho isso, né? Mas é assim que ele age, meu irmão. Ele pega sonhos, ele pega homens, ele pega a palavra para te revelar algo que você precisa fazer e ter uma direção para fincar a tua bandeira, né? Assim, ele falou para Moisés, deu a instrução para Moisés e Moisés passou a instrução para o povo, né? Então Deus lá atrás falou e ele continua falando hoje, porque ele é atemporal, né? Quando a gente diz que Deus fala, é porque realmente ele continua falando, né? Deus deu a instrução para Moisés, Moisés deu a instrução para o povo e o povo fez conforme Moisés falou, porque Deus falou com Moisés, né? Então acontece. Não só me pergunte como vai acontecer com você. Aí vai ser as particularidades nossas. Mas a palavra de Deus é um grande caminho. Outros sonhos, que Deus usa sonhos para falar conosco e usa pessoas para falar conosco. Pessoa que você nunca viu. Chega lá e confirma algo que só estava no seu coração uma dúvida. E aí, meu irmão, quando as coisas chegassem claramente para você, se agarre com ela, mesmo diante do impossível. É um seminário. Oi? Alguém está com o áudio ligado. Deixa eu ver. Mesmo diante do impossível, da situação impossível, mergulhe. Aí você vai começar a aprender a ter discernimento da voz de Deus, que é o que eu falei. Discirna a voz do Espírito para a tomada de decisões ousadas. Amém? Paulo Júnior e Rômulo. Amém. Muito obrigado. Fala, Paulo Júnior. Bom dia, paz a todos. Eu tô na rotina muito puxada, tô dormindo 5, 6 horas por dia, né? Obrigações aqui nas empresas, família. E eu me acordei hoje e disse, vou participar da oração, 6h30, eu desligo o celular e vou dormir de novo. Mas só que eu tinha um compromisso 7 horas, aí quando o Rubens começou a falar. E pra gente chegar em Canaã, né? A gente tem que fazer a nossa parte e a gente alinhar nosso caráter. E, resumindo, tem que fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes, a gente, homem, ontem a minha mulher me reclamou de uma questão de um short que eu joguei. Lá, e eu disse, olha, eu fui pro final da fila. E a minha mulher disse assim, lá no legendário, você aprende? O negócio do short, aí amor, foi mal. Eu fui pro final da fila. Que short era esse, amigo? Meu irmão, eu acho que foi quando eu cheguei ontem, eu joguei o short e não coloquei no cesto do banheiro. Porque isso lá atrás eu fazia, né? E ultimamente eu tenho feito correto. Eu tiro o cesto, faço tudo bacana. Aí ontem eu não fiz. Aí agora de manhã eu queria dormir, mas eu não posso. Entendeu? Eu tenho uns compromissos, inclusive fazer o café dela. Eu tô vindo aqui no supermercado comprar o cappuccino dela. Aí eu, na hora mesmo, fui logo, foi pro banheiro, ouvindo a palavra tomando banho. Então a questão da nossa decisão, né, Juiz? A nossa decisão. A nossa decisão. Muito bom, meu irmão. É isso aí. Bom demais, bom demais. Eu não sei se... Cadê? Alguém mais? Pastor Jonas já escreveu um monte de coisa aí no chat. Vai, Pastor Jonas, deixa Deus te usar. Estou com saudade da sua voz. Oh, meu Deus. Na verdade, o tabernáculo revela Jesus, né? Eu estava com vontade mesmo, viu, Rômulo, de falar. Eu sei, eu senti seu espírito. Quando a gente obedece, né, aquilo que o Juvencio falou ali, quando nós obedecemos ao Senhor, as tribos elas estavam em posições, né, que Deus pediu para que elas estivessem. E eu fico imaginando o drone de Deus, né, o olhar de Deus olhando para o tabernáculo quando ele se movia. E quando esse movimento acontecia no tabernáculo e junto com as tribos, eles viam a cruz de Cristo andando sobre a face da terra. Então, quando nós não obedecemos, quando nós não estamos alinhados, nós não mostramos para Deus a vontade dele, não estamos revelando Cristo. O tabernáculo, ele revela Cristo. Então,
obedecer à vontade de Deus, né? É claro que falar sobre obediência aí tem outros viés, que senão a gente vai terminar 8 horas, mas é isso, né? Quando você obedece ao Senhor, obedece à palavra, você revela Cristo na face dessa terra, em nome de Jesus. Benção, benção de Deus. Pastor Davi Herculano, chegando agora, pastor de Juazeiro. Exatamente agora, tirando as coisas do carro. Glória a Deus, chegaram bem. Chegamos todos bem, entrando no elevador agora para chegar em casa. Foi maravilhoso os dias lá. Que coisa boa, coisa boa. Deus deu um bom descanso aí para o senhor. Quer falar alguma coisa? Deixar uma mensagem? Parabéns, Juvencio, pela palavra. Eu quero dar parabéns, ótima palavra, uma linha racional, muito boa, espiritual. Eu queria perguntar por que é que, quando é o Juvencio, pode ser 50 minutos, quando sou eu, é 20 minutos. Pastor, eu ia perguntar a mesma coisa. Ó. Eu não entendi. Eu preguei, ele disse assim, 26, Salles. O Rômulo Estava só falou em notando. Não, é o seguinte, o meu foi o seguinte, ele introduziu 10 minutos, eu falei 15 e ele fechou em 5. O Rômulo, eu vi, o Rômulo orou 2 minutos só, já entregou para ele e eu fiquei só olhando. 40 ele estava falando. Tá vendo aí? Não, o Rômulo fez outra pregação, pastor. Mas valeu a pena. O bom é que valeu a pena, eu fiquei ligado. Não é não? E não terminou a mensagem, foi, Ivés? Não, eu estava só na introdução. Salles, não bota gasolina nesse isqueiro não, Salles, misericórdia. Boa palavra. Ele estava só na introdução, porque precisava falar de todas o significado de todas as tribos ainda, do que representava. Pois não é, eu comecei a ler. Eu acho que ele dividiu a pregação com o Rômulo. Ele disse assim, Rômulo, tu fala dessa parte para frente, eu falo, pode estourar o tempo. Tá esperto, foi muito viu, bom, Ju? parabéns. Foi bênção, tremendo, viu? Deus abençoe, viu?